Então, mais uma vez me apresento, meu nome é Barmensch. O vídeo hoje está um pouco diferente, o clima também, né? No caso está na noite, está mais ventilado aqui, um pouco mais arejado. Fica até melhor, né? O cenário está um pouco diferente, o ângulo está diferenciado também, mas fazer o que, né? Tem que dar uma modificadazinha, depois a gente vê essa situação. Um celular melhor, talvez fique melhor. Eu tô um pouco resfriado, me perdoa aí, pessoal, se a situação se ficar. O áudio eu acho que vai ficar melhor. O celular tá melhorzinho, o outro foi com um aplicativo diferente e talvez fique melhor. Me desculpa, pessoal, é porque eu tô resfriado, eu tenho que ficar fungando. Isso vai ficar meio feio, mas tudo bem, a gente começa assim, né? Como eu falei para muitos amigos meus que viram o vídeo e vocês que vão ver o vídeo, né? Hoje vai ser mais quente, hoje vai demorar mais. Na outra vez o celular descarregou, aí eu acabei falando um pouco menos, mas foi até melhor porque pelo menos o vídeo ficou um pouco mais curto, fica um pouco diferenciado. Mas como prometi, eu vou falar sobre o açúcar. O açúcar, né? Ninguém dá nada, tá ligado? O açúcar, uma besteira e tal. Então, vamos começar logo. É, tipo, desde os tempos mais primórdios, do tempo das cavernas, o homem tinha necessidade de se alimentar. Logo mais à frente eu vou falar sobre isso também no vídeo, mas vamos deixar devagarzinho. O porte físico deles era bem avantajado, era totalmente dotado de músculos, tanto o homem quanto a mulher. Tinha um cabelo menos. O homem tinha o cabelo mais favorecido, mas era mais crespo. Mas ele às vezes amarrava, às vezes não tinha nem essa noção. Dizem que o homem arrastava a mulher pelos cabelos. Eu não sei, não estava lá na época para saber. Nunca pesquisei muito também, mas pode ser, né? Como eles eram muito agressivos e muito vulgares, muito violentos, talvez foi uma forma de agradar a mulher, né? Já que o couro, o cabelo dela era muito forte, o couro de todo o corpo, ela tinha menos. Tinha mais assim, a necessidade de se movimentar menos para guardar menos energia. Acho que o homem fazia isso mesmo, né? Carregava a mulher pelo cabelo, mas a finalidade do vídeo não é essa. É sobre a situação de que eles se alimentavam, mas a situação neural, mental era muito rudimentar, sempre trabalhando com a base da ideia do homem e da mulher, sempre na centralização do corpo, com reflexo no universo e com o desenvolvimento do mundo, desenvolvimento de sociedades, civilizações, tecnologias, como todo mundo sabe que é, né? E o meu vídeo sempre é assim. Eles se alimentavam, como novamente falando, se alimentavam das plantas, dos animais, e quando acabava eles tinham que migrar para outros lugares. Ou em tempo de escassez eles tinham que ir para as cavernas, ou também no tempo no inverno, no frio, ou quando tinha muito sol, ou quando tinha fenômenos naturais como terremotos, tsunamis, tem que subir para as montanhas, maremotos, fenômenos climáticos muito rigorosos. O que acontecia? Eles encontraram o açúcar, uma fonte abundante de açúcar. E eles sentiram que aquilo dava muita energia, porque a estrutura deles é muito localizada, vamos dizer, musculatura amarrada, só bíceps, tríceps, quadríceps, abdômen, como eu falei no outro vídeo, que eles tinham muitos músculos localizados, tal, como eu já acabei de falar. E o que acontecia? Quando eles não tinham, quando estava em tempo de escassez, quando não tinha alimento, ou quando tinha que se abrigar, ou hibernar, descansar, eles se alimentavam bastante de açúcar, mas o açúcar ficava só na pele, não ficava nos músculos e tal. E eles se aqueciam melhor e quando não tinha alimento eles podiam descansar por mais tempo, podiam caminhar por mais tempo também, carregando pouca ou até sem água mesmo, menos água ou nenhuma água. E o organismo se alimentava do açúcar da pele, mantinha eles quentinhos também, até pelo sol, mantinha eles mais úmidos. Eles suavam um pouco menos, porque tinha bastante açúcar para proteger. Também ajudava bastante na situação do estrógeno, que era bastante equilibrada a situação do homem e da mulher, até porque, como vocês sabem, os animais irracionais são bastante equilibrados. A massa muscular do macho, ela é mais forte, só que a massa muscular feminina também era muito forte, a rivalidade era muito alta. Mas tinha hierarquia, não tinha posição. Claro que tinha a posição do macho e a posição da fêmea, obviamente. Mas isso ajudava muito eles. Eles só se alimentavam de açúcar nessa época. O resto eles comiam plantas, animais. Depois veio a situação
de criar armas. Isso já foi a situação da Idade da Pedra Lascada e tudo mais, que eles começaram a caminhar menos, porque usavam flechas ou lanças e se abrigavam debaixo das sombras, das sombras das árvores, para poder se alimentar tudo mais. Aí a situação foi ficando mais sedentária, vamos dizer assim, mais prática para o raciocínio lógico, para melhorar a situação deles. E com isso as civilizações foram se desenvolvendo, eles foram tendo mais, os filhos foram sobrevivendo mais. O que acarretou mesmo na situação da mudança do homem foi o que? A prática primeiramente do cozimento, que eles descobriram fogo, o que ajudou bastante também a poder ingerir menos açúcar, porque eles têm um trabalho de caminhar muito para poder se livrar do açúcar, para não ficar pesados ou sedentários ou com problemas para dormir, ou problemas também tipo nos dentes, porque eles não escovavam e o cérebro, o trabalho neural começou a diminuir com relação a distribuir neurônios para hormônios, protegendo, reforçando órgãos, reforçando dentes e unhas e peles. Diminuiu também a força e a postura da mandíbula, que foi ficando mais fraca, porque eles passaram a se alimentar melhor e mais facilmente, não era carne crua, era carne cozida. Isso ajudou bastante também na digestão. Eles passavam menos tempo digerindo o alimento, menos tempo descansando e tinham mais tempo para observar a natureza, observar o seu ambiente. Daí começou a surgir, através de fenômenos naturais, como raios, trovões, queimadas de árvores, quedas de árvores, combates de outros animais, observando os pássaros, observando os animais aquáticos, tipo alguns que saíram das águas como sapos, como nós conhecemos hoje em dia. Mas existiam vários animais grandes naquela época que eram anfíbios. Eles começaram a observar isso e começaram a passar conceitualmente para formar conceitos de divindades. Isso ajudou bastante na criatividade mental. Isso já é o desenvolvimento através do ambiente, com a prática dos 5 sentidos, para poder desenvolver uma condição, como eu posso dizer, intelectual, que nós conhecemos hoje em dia, que desenvolvemos através da leitura, através da alfabetização, etc, etc, etc. Continuando no açúcar, também passou a diminuir bastante a situação da grosseria da queratina, com a prática também de criação de tendas, de casas, de formas de ventilação, formas de abrigo e de conservação de alimentos e de manipulação de alimentos. Prática teve com a abertura assim, da criatividade mental, também mudou bastante a situação de tempero, de prática com temperos, de conseguir sentir melhor, a trabalhar melhor com os sentidos, principalmente a visão e o olfato. E até a audição também, que ajudava bastante para poder ter noção do que se existia dentro o que se constituía dentro dos alimentos, sementes, pó, ao sacudir a fruta ou o legume ou o condimento que ficava dentro de uma casca, por exemplo, grossa e tudo mais. E assim foi se desenvolvendo Peraí, desculpa aí pessoal, tudo bem. Foi se desenvolvendo a prática cognitiva. Foi se desenvolvendo a prática cognitiva. Eles deixaram de ser mais semi-racionais para poder se tornar mais práticos mentalmente. Não vou dizer que deixaram de se tornar semi-racionais, porque a situação é meio complicada, tá ligado? Mas tudo bem, a gente chega lá. Então, o açúcar. A civilização foi se desenvolvendo,
E com o sedentarismo alimentar, quer dizer, com o sedentarismo físico e a prática da degustação alimentar, é, não sublinhou-se, mas declinou-se a arte do prazer, que antes não era nem tipo visto por eles ou praticado no ato sexual, que era tipo como os animais, era mais semi-racional mesmo, era mais direto à reprodução, mas as crianças não se desenvolviam muito porque eles não tinham ideia do que acontecia. Com isso eles começaram a sentir melhor os seus corpos, porque eram só músculos. Às vezes as mães chegavam a matar os bebês porque sentiam muita dor e muita raiva, e eles sentiam muito prazer em ter raiva porque eles tinham muito músculo. Não perdoavam nem seus próprios filhos, sei lá, às vezes a mulher enforcava com a própria vagina o filho e tal, com muita raiva ali, o bebê morria. Mas depois isso mudou, porque eles passaram a ficar mais tranquilos, a musculatura foi diminuindo. Então, isso é assim, na prática, eu aprendi isso há alguns dias. É a prática a prática não, o conceito do trabalho. Ou seja, assim, humanamente, do divino para o humano, como eu falei no outro vídeo. Eu acho que eu falei que vai sempre do divino para o humano. E sempre é assim, até o nascimento mesmo, que é algo divino, que é o sentimento, o afeto, vem o sentimento, vem a ideia do bem, de querer bem, de sentir o melhor, de sentir o bom na outra pessoa, primeiramente em você, quer dizer, primeiramente na outra pessoa, depois em você, na sua própria pessoa, para passar para outra, e aí vem a relação, a vontade de querer outra pessoa melhor, e tem a prática do relacionamento, a conversa, a paquera e tudo mais. Aí vem o namoro e por fim vem a prática sexual, né? O relacionamento sexual, o ato sexual. E daí, antigamente não tinha controle, não tinham essa noção. Mas assim, a consequência disso é do amor, que dizem que o sexo é o amor, né? E do jeito não deixa de ser, porque amor é tudo que move, é tudo que une. E do amor gera-se o fruto, que é uma criança, mulher ou homem, no caso menino ou menina, um bebê. É a consequência de todo esse desenvolvimento é, sedutor, sensual, sentimental e prazeroso também. Prazeroso, tudo bem. Aí eles começaram a se desenvolver mais, as crianças começaram a crescer, veio a ideia da educação, que os pais tinham maturidade e passaram a contemplar a natureza e passaram a aprender disciplinas, passaram para os seus filhos e para os seus netos e para as gerações que foram crescendo, se desenvolvendo. O resto eu não preciso contar, né? Se vocês não conhecem muito bem, é só pesquisar, estudar, fazer um curso, alguma coisa, beleza. Então, esse é o conceito geral e, vamos dizer assim, humanista do trabalho, que é o que? Se mover, caçar, depois de caçar, matar a presa, o animal, abrir o animal, como era antigamente, com uma pedra, depois uma lâmina, ou uma pedra enrolada numa corda, abrir o animal, pegar a carne dele, se alimentar da carne, mastigar, digerir, descansar, depois correr atrás de outra caça, ou se alimentar de uma planta, ou subir numa árvore para pegar um fruto, uma fruta, um legume, o que seja. Apesar que o legume já foi na parte do advento do cozimento, depois da descoberta do fogo, não criação, a descoberta do fogo.
E também veio a prática da agricultura, que também ajudou mais ainda, mas isso já foi no desenvolvimento, quando teve o crescimento das civilizações, com a prática de olhar ao seu redor, de entender o que acontece ao seu redor. Então, isso é o conceito humanista, humano no geral, do trabalho, certo? Até aí tá tudo bem. O açúcar. Só que hoje em dia o pessoal consome açúcar, mas ninguém não dá nada pelo açúcar, não faz nada. Ninguém nem tem essa noção de que os homens das cavernas usavam açúcar. Mas hoje em dia as pessoas são sedentárias, são obesas, são deliberadamente fracas, sem função, como é que eu posso dizer, cognitiva completa, porque o açúcar está em toda parte, desde sempre, até porque o açúcar ele é mineral. O açúcar está no álcool, obviamente, está no álcool no geral, na cana-de-açúcar, que é uma planta, que é natural, que é de Deus, é de natureza, veio de origem divina, plantado na terra, que é o nosso berço, a nossa base, a nossa origem, a nossa moradia, o nosso planeta, a mãe terra. Está na cerveja, está no refrigerante, está no arroz, está no feijão, está no fubá, em muitas carnes, talvez em todas, está em nós, está em tudo. Está no miojo, que já é industrializado, está no cigarro, está em tudo, está na maconha. Mas as pessoas consomem açúcar deliberadamente. Já vem aquela situação do vídeo anterior, que fala sobre a relação do homem e da mulher, que as fibras musculares masculinas estão afastadas e as fibras estrogenadas das mulheres estão acumuladas de testosterona. O que acontece? As pessoas consomem muito açúcar e ele invade o estrógeno, tanto do homem quanto da mulher. Por isso que eles ficam largos, eles ficam obesos, eles ficam fracos, eles ficam inaptos ao raciocínio lógico. E isso é complicado também, isso é muito ruim. Tomam Coca-Cola deliberadamente. Eu mesmo odeio Coca-Cola, eu não gosto de refrigerante. Quando eu era mais novo eu tomava muito Fanta. Eu tomava Fanta, gostava de tomar Fanta. Mas hoje em dia eu prefiro um suco. E às vezes eu tomo até o suco sem açúcar. Não que seja melhor, não que seja pior. Mas às vezes eu faço isso com pressa também. Depois do almoço e tal, vou sair para algum lugar, eu tô a fim de beber alguma coisa, eu tô com suco ali, eu tô meio apressado, meio impaciente, eu tomo o suco sem açúcar. Mas isso aí também é outra conversa, né? Cada um tem seu gosto. O que não é muito bom também. Devia regular as pessoas, como acontece na China. Não numa ditadura, mas devia pelo menos manter a boa forma de cada um. Mas a obesidade está aí. E a obesidade, ela é um estilo de vida. Isso também é um problema que eu vou contar no decorrer, quando eu começar a conscientizar mais. Eu vou falar sobre o estilo de vida, sobre assim, a situação do estilo de vida que é a obesidade. Mas a obesidade não é um estilo de vida, a obesidade é uma doença mórbida. Ela mata aos poucos, ela destrói por dentro, por fora também, mas demora mais. Dizem que o gordinho é gostoso, não sei o que, tem até a musiquinha, mas a obesidade ela é complicada, ela é muito ruim. Mas assim, onde tem obesidade, não em todas as partes, mas tem muita gente obesa que tem dinheiro, tem liberdade, tem condições, mas não porque assim uma pessoa obesa tem mais chances ou ela consegue mais deliberadamente ser rica ou ter condições financeiras, mas é porque assim onde tem condição aquisitiva tem muito açúcar, tem muito alimento baseado no açúcar, muito alimento doce, muito, sei lá, quindim, soufflé, pudim, canjica, sorvete, tem biscoito recheado dos mais apelões, tipo os do recheio mais gostosos, muito waffle receita, tipo
aquela torta, parecendo com torta, tem torta também, tem muito bolo, muita coisa assim, muita coisa doce, muita coisa salgada com açúcar, mas assim, muita coisa gostosa, o pessoal não resiste e é, ingere muito açúcar no organismo, isso atrapalha muito, folga o tecido dos órgãos, as paredes dos órgãos, folga a pele, que é o principal órgão humano, que dá a nossa resistência e que nos dá disposição também. Tipo, se um obeso mesmo mórbido cair no chão, ele não levanta mais. Se ele estiver em cima da cama, ele levanta por quê? Porque ele consegue levantar e colocar os pés no chão e ficar sentado na cama. Ele respira, 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 respira e com muito esforço ele consegue se levantar. Mas se ele deitar no chão, ele não consegue se levantar. Então, eu já falei do conceito do trabalho e falei do açúcar. Agora nós temos que falar da situação da sociedade. Eu já estou falando sobre a situação da sociedade. Viu, já ficando já, tá passando tempo, então vamos lá, vamos passando devagarzinho. Eu falando do açúcar e tenho que falar também sobre o problema da sociedade que eu estava vendo hoje, alguns vídeos também estavam me inspirando um pouco. Estou ficando meio sem criatividade aqui porque eu falei do açúcar, mas um pouco triste, tá ligado? Porque a minha estrutura, como vocês podem ver aqui, ó, é bem localizada a musculatura. Eu me mantenho muito em forma, mas as pessoas não estão nem aí. As pessoas só querem saber de consumir álcool. E eu não tenho falado sobre isso, mas o álcool ela exagera muito, ela tira o senso crítico, ela tira a visão da realidade da pessoa, ela dá a pessoa ganha muita prepotência, muito orgulho, muita arrogância, muita sensação de superioridade. Ela acha que está ganhando força, mas ela está ficando fraca, muito fraca. E isso é muito ruim também, porque é uma droga lícita, junto com o cigarro, que aliás não é uma droga entorpecente e nem da embriaguez. Só embriaga um pouco a pessoa quando ela quando ela consome bastante álcool e fica no nível etílico bastante elevado. Aí ela fuma um cigarro, dá um estraguinho e tal, aí dá aquele balanço, mas é só parar de fumar, ou então urinar, né, como todo mundo sabe, que a embriaguez diminui um pouco mais. Eu ia falar sobre a situação da sociedade, mas eu tava falando também, acabei ficando meio vazio, eu tô meio triste hoje, tá? Tô meio triste, meio triste, meio triste. Eu tava querendo fazer esse vídeo há bastante tempo já, porque eu tô querendo soltar pra poder fazer mais e mais e mais. Mas sabe, bateu uma bad aqui, uma mágoazinha, eu não sei, eu tô meio diferente e tal. Mas eu vou tentar continuar, o vídeo. Vou tentar fazer uma criatividade aqui pra poder passar pra vocês, porque eu não quero deixar o pessoal na mão. Pelo menos estender o vídeo pra ver se ele ficar. Eu acho que não vai ficar igual o outro. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pelo menos eu já falei sobre o que eu queria falar, né? Sobre o açúcar. Porque a situação tá horrível. Pois isso também é acúmulo de açúcar no sangue. Quando as pessoas vão pensar no futuro, vão pensar na sociedade, ou vão pensar na situação para melhorar, é sempre assim, com muito individualismo. Ela sempre vê o outro na hora de melhorar a situação do geral. Ela nunca coloca a sua posição, ela nunca se vê assim. E quando é uma situação de ajudar também, ela critica bastante, ela olha o outro com muito desprezo, ela olha o outro com muita indiferença. Fica um pouco complicado. Eu vou pedir licença aqui porque eu realmente estou meio triste. Eu não queria fazer isso, eu queria fazer vídeos diretos, quer dizer, eu vou fazer, mas eu vou ter que fazer uma pausa no vídeo, porque eu realmente estou muito triste. Eu não sei o que aconteceu, mas eu ia fazer o vídeo um pouco empolgado, já são acho que por volta das 11 horas e tudo mais. Já eu volto. Como eu falei a vocês, eu voltei, né? Depois da descansadinha.
Pegou um barulho, acho que é um motor de bomba, não sei muito bem. Mas tá tudo certo, dá pra pegar o áudio, tá ok. Então, eu não tinha falar não, mas assim, vou ter que falar sobre o advento do capital, né? Que é o que acarreta também a situação da prática. Porque só, eu vou voltar com a situação do outro vídeo. Só um básico, tipo, sobre a relação do homem e da mulher. Porque assim, é a coisa. Como vem essa ideia, até tudo leva a, como eu disse, tipo, só sei que nada sei, que só que você falou, depois de conhecer tanto. A minha ideia é assim, que eu passo é bem básica sobre a situação das ideias, mas sempre centralizando no organismo humano, em geral, do homem e da mulher, mas o organismo, o corpo e a mente e tudo mais, o emocional e o intelectual, o físico e o mental, o orgânico e o neural. E, é, e tudo leva a um lugar só. Aí assim, de quando a sociedade começou a se desenvolver, que os filhos começaram a crescer melhor, que começaram a surgir as disciplinas, começaram a surgir as ciências, como a medicina, por exemplo, para as pessoas cuidarem dos filhos, entenderem o parto, entenderem a fecundação, entenderem a copulação, fazerem a prevenção de doenças, que acontece também, pela troca de fluidos, por causa da diferença do sistema reprodutor, masculino e o feminino, mas foi um grande problema a criação do capital. Antigamente tinha uma coisa chamada escambo, como muita gente já conhece, que é o sistema de trocas, que você era um dono de terras e tinha plantas e você podia ter ou não vacas, mas você poder trocar seus alimentos, suas frutas, seus legumes, suas verduras, suas raízes por leite de outras vacas, se a sua tivesse mirradinha, sem comida e tal, sem pasto, no caso que vaca não come fruto, não come nada, só come pasto. Mas com isso as pessoas começar a garimpar ouro, começar a encontrar diamante e outros minérios, tudo mais como manganês, a esmeralda, o rubi e por aí vai. Extração de minérios. Começaram a conservar, não conservar, começaram a valorizar aquilo como ideal para fazer joias, para poder se vestir bem, ter acessórios, começaram a fazer móveis e começaram a construir casas a partir da terra. E aí, com a criação, com a tecnologia e o desenvolvimento dos metais, não os minérios, mas o metal, tipo o ferro, o chumbo, que eu acho que acho que o manganês, não sei, eu me confundi, acho que o manganês também é um minério. Começou a se desenvolver armas, começou a se desenvolver meios de transporte mecanizados e criados tecnologicamente com fundamento na guerra, na ideia de obtenção de território para poder se plantar mais, se desenvolver frutas militares, quartéis e tudo mais, como todo mundo já conhece, só e simplesmente para fazer a prática mais interessante e mais absurdamente alucinante e prazerosa, que é o momento a dois entre o homem e a mulher. Porque com isso foi se perdendo o conceito do amor, porque a mente começou a ficar mais obscura, mais indisciplinada, por causa do sedentarismo, o afastamento das fibras musculares e o aumento da carga neural, mental, do raciocínio lógico, que é a nossa partícula de Deus tetralogia, que é assim como eu chamo. Apelidado de Yubarmensch. Não apelidado porque Yubarmensch é o conceito da teoria utópica do homem além do homem,
O Super-Homem de Nietzsche, Gilgamesh, que tem ideias próprias, não próprias, mas desenvolvidas a partir de conceitos formados através de informações, dogmas, intelectos sistematizados, de livros, de paradigmas, de paradoxos, de ideias francamente divinas, que vêm diretamente do mundo das ideias, com Platão e tudo mais. Acho que eu tenho que fazer uma paradinha, mas tudo bem. Mas assim, somos seres imperfeitos, erro e acerto, assim como o físico e mental, o orgânico e o neural, o emocional e o intelectual. Nós nascemos para decair ao nascimento, que para mim é a coisa mais pútrida do universo, mas ela é totalmente necessária para se manter, para se perpetuar, para se regularizar e para seguir e continuar a espécie humana, a espécie predominante no planeta, porque o que diferencia a classe de seres, a hierarquia e a cadeia alimentar é o raciocínio. Mas o que seria o raciocínio no meio da natureza? Até de nós, que somos animais racionais, ou mais ou menos isso, porque são poucos que têm racionalidade. Muitos têm instrução, muitos têm leitura através de ideias de outros intelectuais, outras pessoas mais inteligentes, não centradas, mais inteligentes. Muita gente sedentária, mas que utiliza o raciocínio lógico a um nível de conseguir se elevar e formar um pouco de conceitos, um pouco de ideias. Mas assim, uma ideia rapidinha só para dar um esquente, um insight em vocês, é que tipo, nossa, velho, até meio que voou, mas deixa pra lá, depois eu vou ver se eu lembro. Então, é porque eu tô muito triste com esse vídeo de hoje, porque tá meio ruim, eu tendo que falar essas coisas e tal, é bem pesado, mas a gente consegue, a gente vai seguindo e eu acho que dá pra dar uma melhorada, Não é um desabafo, é um vídeo explicando a situação entre o homem e a mulher, o humano em geral, porque ser humano ainda está seguindo, ainda está aspirando, ainda está desenvolvendo para poder crescer e fazer a situação. Mas tá um negócio meio maluco, um tempero meio drag, sabe? Tá meio maluco, tá meio vagabundo o negócio. Tá meio sem noção. Então, vamos lá. Eu ia falar um pouco de Karl Marx agora, que assim, eu nunca pesquisei, mas eu conversei com uma amiga minha, mas ela já leu alguns livros e ela passou também essa ideia do conceito do trabalho, mas ela disse que Karl Marx fala muito do trabalho no meio da sociedade. O trabalho assim é a prática do mesmo do emprego, da remuneração, o trabalho com remuneração do homem, que ele necessita disso para poder conseguir seus bens, para conseguir seus meios de vida, ou o seu meio de vida, que deveria ser o meio de vida, mas pode-se dizer meios de vida porque ele se divide em várias áreas, ele tem muitas práticas com relação a, primeiramente, a obtenção de capital e segundo, a maneira pela qual ele se dirige a utilizar esse capital, ou como ele é doutrinado, entre aspas, a utilizar esse capital, a consumir esse capital, como ele vê a maneira que ele, ou melhor, como ele é imposto a ver a maneira de como esse capital deve ser utilizado. Pode ser certo, pode ser que não, porque assim, num conceito mais regradamente básico, ele pode estar certo,
porque o capital é algo que não se deve apegar, se deve liberar e obter-se prazer, práticas que melhorem a sua situação espiritual, podemos dizer assim, no dia a dia, já que muitos meios que se dizem filantrópicos ou positivos ou, sei lá, reguladores não positivam, não filantropam, não regulam. Então eu vou ser mais direto, É sobre a ideia sobre o capital, que tipo, muita coisa se consome, mas assim, de maneira errônea e com ideias deturpadas. Por exemplo, você compra um livro que às vezes ele não está certo. Tem até aquele filósofo Olavo de Carvalho, ele faleceu há alguns meses, eu não sei se já fez um ano, mas ele escrevia livros que passavam muitas ideias errôneas. E as pessoas consumiam o livro dele, as pessoas o veneravam. Mas ele era um cara que, tipo, ele só pegava gente de mente fraca, que não tem nada na cabeça, e fazia elas lerem seus livros. Ele ganhava o dinheiro, não sei o que ele fazia com esse dinheiro, mas ele passava uma ideia subjetiva, uma ideia básica, e às vezes ele até ria da cara das pessoas. Muita gente que se diz ser santa, ser amiga do povo, que se diz ajudar, obtendo o dinheiro e juntamente o suor e o esforço dessas pessoas, são meros empresários que têm que manter status, que têm que manter uma posição socioeconômica aquisitiva para poder ser visto, para poder viver. Porque se ele passar a ser como as pessoas que ele diz servir, ele não vai conseguir viver. Porque as pessoas vão entender a realidade, porque ele vai passar um nível social ou socioeconômico, ele vai passar um âmbito semelhante ao dessas pessoas, e logo ele vai ser hostilizado. E eu não falo nem por ser hostilizado, porque eu não sou de violência, mas ele vai acabar mostrando às pessoas que ele é um falso herói. Ele vive muito bem às custas dessas pessoas que são iludidas, mas se ele decair, se ele descer de nível, elas vão entender que a realidade não é como elas veem ou elas pensam que veem. Então, o que acontece? Essas pessoas, esses falsos heróis, eles são patrocinados. Eles são apoiados por outros de nível, de âmbitos sociais mais baixos que o dele, que às vezes recebem pouco, que às vezes não recebem nada, mas já tem a posição deles, que acaba também meio que salvando a vida deles, porque ao eles fazerem isso, ao eles patrocinarem esses falsos heróis que têm um poder aquisitivo muito alto, eles também são mantidos na posição deles para poder patrociná-los, para poder apoiá-los e para poderem sobreviver, Senão não dá para fazer isso. Eu tenho falado de Karl Marx, mas eu não vou falar muito porque eu nunca pesquisei, eu não quero falar uma coisa errada aqui. Por isso que eu não estou falando, eu só falei o nome dele, mas eu não estou falando o nome dos falsos heróis e tal. Se você conseguiu captar, tudo bem, você é um contemplado, você vai ficar muito bem com esse vídeo. Mas se você não conseguiu captar, converse com seus amigos, converse com seus familiares, ou procure na internet mesmo, que você vai acabar entendendo. Se você procurar a ideia de falsos heróis na sociedade, eu acho que você vai conseguir encontrar o que eu estou querendo passar para você.
Mas assim, eu não posso falar, não posso dar nomes, não posso dar termos, porque senão a situação fica um pouco complicada. Mas isso é o que acontece na sociedade, isso é o que acontece no dia a dia. E as pessoas não veem, as pessoas não enxergam completamente. As pessoas precisam de valores, as pessoas precisam de direitos. Ou melhor, as pessoas precisam que seus direitos sejam praticados, seus direitos sejam exercidos para que elas cumpram os seus deveres. Isso é um conceito social. Isso deveria ser uma prática social, mas acaba se tornando uma teoria. Fica tudo negativo, tudo ao contrário, porque assim como antigamente, no tempo das cavernas, a injeção, não sei se é injeção ou ingerimento de açúcar era feito para sobrevivência. E hoje em dia, o consumo de açúcar, como já mudou o termo, vê só, é feito para deliberar a fraqueza e o sedentarismo e a igualdade. Deixa todos fracos, todos iguais. As pessoas não são centradas, o que é muito importante conhecer o seu corpo e conhecer a sua mente. Mas aí elas são deturpadas e eu acabei lembrando do que eu ia dizer. Eu acho que eu vou me empolgar um pouco mais. Então, vamos lá. Assim, na sociedade, com a prática do consumo de açúcar, que vem na bebida alcoólica, que vem nas fumaças dos carros, que as pessoas inalam suas fumaças, elas vão trabalhar. Isso é bom que fica bem interessante, fica bem pé no chão, fica bem social mesmo. Elas trabalham bastante, elas recebem pouco, elas são exploradas, elas entregam seu suor, seu esforço e sua energia para o responsável pelo encargo do trabalho delas, as pessoas que comandam no dia a dia suas práticas trabalhistas, o que elas fazem para poder se manter, para poder ter sua remuneração. Mas aí, no trabalho, que assim aqui no Brasil geralmente é de baixa qualificação, atrás de algum balcão ou encostado em algum corredor com a gôndola ou no meio de uma construção ou em alguma avenida ou em alguma casa, geralmente tem alguma pessoa que chega superior a ela no nível trabalhista, geralmente um encarregado ou um gerente, isso de acordo com o emprego, o cargo, no caso a função que ela exerce, e geralmente manda ela fazer duas funções, dois serviços ao mesmo tempo. Às vezes ela chega também estressada e nesse meio do capital é meio complicado, por quê? Porque as pessoas não pensam umas nas outras, elas só pensam no capital. O capital é o que comanda, ele gera a ideia de individualismo, ou seja, se você tem capital, você não precisa de ninguém, mas todos têm que lembrar que o humano é um ser sociável, é um ser que vive em comunidade. O humano, assim como qualquer animal orgânico, um mamífero, ou um ovíparo, ou até um protozoário também, eu acho, um inseto, ele tem que viver em comunidade, ele tem que viver em cooperação uns com os outros, em união, para formar, para trabalhar e se manter e se desenvolver. Isso também vai no conceito do trabalho, tanto o lado humano quanto o lado socioeconômico, o lado propriamente trabalhista, que é a prática do dia a dia e o conceito prático e básico do decorrer como sempre foi. Então, vamos lá, vamos voltar ao trabalho. Aí ele está lá, trabalhando
baixa qualificação, ou pode ser um encarregado mesmo, ou pode ser um gerente, sempre vai chegar um superior a ele e vai dar um jeito de descarregar a sua energia negativa, o seu prejuízo em cima do outro. Porque, como eu já falei, o capital, ele individualiza. Ele não generaliza e ele não forma ideias. Ele não dá liberdade para o humano. Então, o que acontece? Quando isso acontece, seja um funcionário mais antigo, que, que também quer dar uma de patrão, seja um superior, ele vai chegar e vai dar um jeito de estressar e estafar. Estressar o corpo e estafar a mente do cidadão, na situação mais baixa. Isso durante o dia. Às vezes um exemplo também, para ficar melhor entre pessoas, no hospital, ou numa delegacia, ou num restaurante, um cliente, ou um paciente, ou um usuário de alguma entidade filantrópica ou unidade de aconselhamento, por exemplo, ou até mesmo uma vítima do sistema, que é um criminoso. Graças ao capital, ele se tornou um criminoso, porque ele não teve condições na vida de se instruir, de obter conhecimento. Ele teve uma família deturpada, que já veio também sem condições de se desenvolver, mas como antigamente tinha menos violência e era mais livre, a pessoa tinha mais condição de escolher o que queria, mesmo com poucas condições financeiras, ela tinha condição de escolher, ela se tornou um pai, teve uma família, mas ela não teve muita condição como pai, como mãe, como chefe de família, de dar uma boa condição ao seu filho, que cresceu junto com outros jovens, também deturpados, desde a escola, que é defasada, a educação não facilita, não melhora, não inclina o jovem ou a criança ou o adolescente a se tornar um cidadão. Logo, ele se torna uma vítima do sistema. Ele tem que conseguir capital. Ele individualiza, porque ele foi doutrinado para ser individual, para poder individualizar. Então, o que ele faz? Ele precisa de capital, ele precisa se alimentar. Ele, como eu falei a vocês, o conceito do trabalho, ele precisa se alimentar, ele precisa digerir, ele precisa descansar, ele precisa se vestir, ele precisa se levantar e continuar vivendo. Mas o Estado, assim, o que deve gerir o cidadão, que deve cuidar do cidadão, não dá oportunidade. Às vezes porque não consegue, às vezes porque não tem recursos, às vezes porque não quer, às vezes porque não dá. Isso varia muito de local para local. Mas aí a pessoa dá um jeito individualizada de conseguir capital. Seja para viver, seja para sobreviver, seja para se divertir, seja para se entreter, seja para, sei lá, se cuidar, se medicar, ficar em forma. Mas aí ela dá o seu jeito de conseguir capital. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não. Então, ela pode parar no hospital, ela pode parar inicialmente dentro de um restaurante para pedir um alimento, ela pode parar dentro de uma loja de artigos, de acessórios, de roupas, para conseguir meios para poder conseguir tentar até um emprego, ou então meios para conseguir, sei lá, drogas, que também é uma forma de subemprego no mundo inteiro, o tráfico, que dá dinheiro fácil, mas assim, ela acaba caindo na cadeia e se torna um criminoso, mas é uma vítima do sistema. Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar para onde estava. A pessoa está o dia todo sendo estressada fisicamente e estafada mentalmente. Isso no hospital com pacientes sujos, que sujam o chão, que tiram a agulha do braço porque está entorpecida com alguma droga, ou até com a própria química do remédio que não se deu, ou até pelo individualismo também, ela fica com muito ódio, com muita raiva, muito individualismo, muita indiferença, muito problema familiar,
muita confusão na cabeça. Na construção a pessoa fica muito estafada e estressada porque escuta encarregado falando alguma coisa, às vezes fala até da própria mãe do funcionário, e ninguém merece um negócio desse. O que ele faz? Ele começa a estafar e estressar, tentando desestressar e desestafar em cima de concreto com uma pá, ou água, concreto, brita, areia, traçando massa, carregando tijolo o dia todo, passando neurônio por hormônio, dando carga, diminuindo a carga neural ou aumentando, porque o neurônio ele se expande e se retrai, assim como a musculatura. Tem que ser treinado para poder ficar centralizado, ficar centrado, assim como o corpo, mas muitas pessoas acham que não. E elas se sentem bem, elas acham que é bom passar muito neurônio por hormônio, porque passa energia e tudo mais. Beleza, ela passa o dia todo, independente do trabalho, do que for, um restaurante, ou uma construção, ou uma delegacia, ou um hospital, ou uma loja, um supermercado, etc, 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 uma empresa, uma indústria, às vezes se acidenta, mas aí tudo bem, ela não se acidentou, ela chega em casa, à noite, assim, ela às vezes tem um Netflix em casa, tem um streamer de streamer, mas tudo bem. Mas Netflix já tá tão popular que tá tudo certo. E também tem essa situação de mídia, né, que antigamente a Coca-Cola cobrava nos filmes direitos autorais porque a mídia a marca era muito forte e ela tinha que pagar os filmes, as empresas tinham que pagar direitos autorais, as pessoas que faziam vídeos tinham que pagar direitos autorais. Mas hoje em dia as pessoas cobram direitos autorais à empresa de refrigerantes porque ela é muito popular e ela faz muitos comerciais e ela assim inverteu a situação. Quando a pessoa fala de um produto geralmente quando é um produto muito rico, quando a pessoa fala de algum produto no seu trabalho, no caso no trabalho, como eu posso dizer, artístico, pronto, um filme ou um vídeo como esse que eu estou fazendo, ela cobra a empresa, porque assim, hoje em dia ela se acha não, a empresa tem que pagar direitos autorais porque está exibindo. Antigamente ela cobrava porque estava exibindo o produto dela, mas hoje em dia ela tem que pagar porque estão falando do produto dela. Isso acontece muito com a evolução da sociedade, a evolução do capital e a evolução dos trabalhos da mídia, das disciplinas e tal, tudo mais. As coisas sempre se invertem, porque o nível do capitalismo está ficando muito alto, está evoluindo muito, tem muito dinheiro. Mas vamos lá, vamos voltar para onde estava mais uma vez, me desculpa aí pessoal, mas é porque assim, uma coisa leva a outra, né, tudo mais, a gente tem que ir explicando. Então, a pessoa chega em casa de noite e tem um stream, às vezes não tem um stream, gosta de ver uma novela, um filme, tem um DVD gravado, tem um filme no celular e tal. Poxa, eu tô cansado hoje, eu não vou nem sair, velho. Isso o quê? Quinta noite, porque a partir da sexta começa a festa. Tipo, eu tô cansado, eu não vou nem sair hoje, vou assistir uma novelinha, vou ver um streamerzinho, vou tomar café e vou dormir. Quando a pessoa já tá descansando, aí chega, sei lá, o primo, chega o amigo, da semana passada e tal, de toda semana. Ô, brother, vamos lá, vamos beber, velho, vamos tomar uma, vamos se divertir. Pô, cara, eu tô cansado, velho, tô querendo descansar aqui porque amanhã eu vou dormir, passei mó perrengue no trabalho hoje. Não, mas eu pago, o cara endoida, pô, o cara endoida. Ah, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Aí vai, se diverte, toma uma, brinca, paquera, tudo mais. Só que também tem uma coisa problemática que eu vou falar em outros vídeos sobre a situação de sedentarizar e atrofiar. Sedentarizar fisicamente e atrofiar mentalmente. Então, no outro dia, na ressaca, né, que tem, são os quatro que agem no organismo. A estafa, o estresse, a atrofia e o sedentarismo. Isso, tipo, o mundo é resumido a semanas, passam-se décadas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, trilênios e por aí vai. Mas o mundo é resumido a semanas. E toda semana isso acontece. Esses quatro fatores agem nos corpos das pessoas individuais ou individualizadas.
ou individualistas, porque aí varia muito também do conceito que ela tem sobre o capital e sobre a sociedade e como ela se vê na sociedade de acordo com o seu nível socioeconômico e com a sua capacidade profissional, curricular ou cursada, vamos dizer assim, através de práticas de ensino fundamental ou médio ou superior ou até acima. Isso também é complicado, isso é complicado. Essa situação desses quatro fatores aí que vão destruindo, tipo, muitas pessoas quando chegam a 60 anos, tem a situação do fator também dos filhos, que os caras arrumam mulher muito cedo e ficam fracos, porque se gasta muita energia e se gasta muita energia quando se tem um filho, o organismo muda bastante, ele amadurece, mas ele enfraquece por falta de maturidade. Se perde muita energia também, porque o bebê não tem horário certo para dormir. O pai tem alguns dias de auxílio maternidade, eu acho que auxílio não é alguma coisa de maternidade, não é auxílio, licença, licença maternidade. A mãe tem, sei lá, 6 meses, eu acho que era 5, aumentou para 6, parece agora. E o pai tem, se era 3, parece que agora são 5 dias, ou eram 5 e foi para 3, alguma coisa assim. Mas o pai perde muita energia cuidando do filho, tipo, sei lá, cuidando do filho de 11 da noite até 3 da manhã, aí vai dormir, tem que trabalhar de 6. Aí pega a mulher e dá uma rapidinha para poder ganhar uma energia, parecendo uma masturbação, dura, sei lá, de 2 a 4 minutos, e ele acha que isso é bom. Isso também influencia pelo que eu falei no vídeo anterior. Se você não viu ainda, dá uma olhada. Inclusive, dá um like aí também, que fortalece bastante, porque tá meio difícil por causa do nick do canal, que o nome do canal, que é um pouco complicado. Aí com like fica mais fácil de encontrar. Mas eu tô ajudando, tô facilitando isso porque guardei o meu link do canal no meu aplicativo de mensagens e tô passando pro pessoal devagarzinho, mas devagarzinho a gente vai organizando isso aí. Mas dá um like legal aí que já ajuda bastante. Então, como eu tava dizendo, eu meio que esqueci também, mas eu vou finalizar já. O tempo tá passando aqui, tá ficando longo, tá ficando longo. A sociedade tem que rever seus conceitos, e bastante. Tanto os do alto quanto os de baixo, porque se essa ideia do capital, ela gera um resta um. Sabe aquele joguinho resta um, né? Tipo, você vai jogando, mas quando você tem prática, quando você não tem muita prática, você resta 4, resta 3, resta 2. Mas quando você é muito prático, resta um. E esse resta um não dá muito certo. Quando for passando os próximos vídeos eu vou explicando, mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos passo a passo caminhando rumo ao caminho do bem. Muito bem, muito bem. Boa tarde, boa noite e até a próxima. Eu sou Ibarbench.